Muito bem, voltamos e eu quero mandar um abraço aí para os meus amigos do Polo de Ribeirão Preto, estão aí partilhando aí, interagindo com a aula. Eu quero dizer para vocês do Polo de Ribeirão Preto que já fui pastor nessa bela cidade aí, tá? Eu não sei como vocês estão sobrevivendo com esse calorão, porque aqui em São Bernardo, que o clima é mais ameno, nós estamos sofrendo muito com o calor, eu imagino como que deve estar Ribeirão Preto, né? Eu fui pastor durante 4 anos nessa cidade e o calor de Ribeirão Preto é muito parecido com o calor do Mato Grosso. Foi de onde eu vim para Ribeirão Preto. Bem, o Wellington, que faz a seguinte pergunta. Enquanto a missão é um envio público, o evangelho é algo mais privado? Wellington, vamos quem sabe, separar um pouco essa nossa conversa aqui. Primeiro, missão, de fato, é um envio público. Está claro para nós, no evangelho, que o propósito de Deus na salvação da humanidade é que isso se torne público, ou seja, nenhum grupo, nenhuma igreja, nenhuma instituição, ninguém pode se apoderar ou usurpar desse direito que Deus tem em salvar as pessoas. Tá? Eu diria sim, Wellington, que tem uma fala muito bonita de Jesus, que ele diz assim, que ele é o Filho, e mesmo assim não julgou com usurpação querer ser igual a Deus, ou seja, aquele que salva. E a gente sabe muito bem, na nossa teologia cristã, que Deus, Jesus, Espírito Santo é a mesma pessoa. Mas o apóstolo São Paulo, na sua linguagem pedagógica, claro, não tinha a doutrina da Trindade sistematizada como nós temos hoje, ele assim, Jesus que cumpre o desejo de Deus de salvar as pessoas, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Isso é para mim muito importante no debate da missão, porque é isso mesmo, Deus torna a missão uma coisa pública. Agora, o evangelho, eu não diria, por isso eu falei, vamos dividir um pouquinho, o evangelho, eu não diria que o evangelho a gente privatiza, não. O evangelho é o código, é a regra, é o caminho, é o marco regulatório para a gente entender essa salvação, essa missão de Deus, né? Então, a gente não privatiza o evangelho também não, tá? A gente pode ter no evangelho a forma de compreender a missão cristã. Missão cristã. Ela precisa, né, porque, como eu já disse, nós vamos debater, quando falarmos de missões contemporâneas, outros modelos de missão que não é a missão cristã. E, então eu diria assim, o evangelho ele é um marco regulatório, né? Ele permite que o cristianismo tenha a sua compreensão de missão. Porque o privado dá a intenção muito de domínio, né, que se torna nosso. A gente também não tem domínio sobre o evangelho. O evangelho é graça de Deus que flui e vai além. Mas legal a sua pergunta. E novamente do Polo de Ribeirão Preto, o Sérgio pergunta, entre os evangelhos sinóticos, né, os 3 lá, né, o Mateus, o Marcos e o Lucas, não se cria numa divisão sobre a questão do envio em crise, assim, no sentido de alguns momentos eles se divergirem? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, viu, Sérgio? A comunidade mateiana, por exemplo, ela tem uma noção de mundo, de missão, muito diferente da comunidade de Marcos e da comunidade de Lucas. Eu não tenho dúvida disso, né? E João também, tá? Além dos sinóticos, eu acho que a visão ainda mais distinta está em João, né? João, com aquela expressão de João 3,16, né? O Deus que ama o mundo e que doa o Filho, isso é de João, isso não está nos outros evangelhos, e dá o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, isso faz com que a gente entenda a missão de maneira muito abrangente, né? Muito abrangente, né? O Deus que ama e oferece a si mesmo, né? E nas comunidades mateiana, de Marcos, a própria comunidade lucana, elas têm visões distintas, né? Só pontuando aqui, Mateus, por exemplo, se converte a respeito da missão, tá? Mateus não tinha essa dimensão de envio. Se vocês olharem com cuidado lá pelo capítulo 16 de Mateus, vocês vão descobrir um diálogo muito intenso a respeito da missão. Intenso e tenso,
que é o diálogo da mulher cirofenícia, que ela precisa dos préstimos de Jesus, precisa do cuidado de Jesus, precisa da cura de Jesus para sua filha. E Jesus reage no relato de Mateus. Jesus reage assim: olha, eu não tenho nada com você, mulher. Eu vim para a comunidade, os perdidos da casa de Israel. É a visão centrípeta. Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Se você é sírio-fenícia, você não faz parte dessa casa. Ou seja, eu não tenho nada a ver com você. E o desenrolar dessa conversa, aí é uma leitura de missão do Antigo Testamento, centrípeta, e no desenrolar dessa conversa, a mulher, no diálogo com Jesus, no relato de Mateus, a mentalidade é mudada, né? Ou seja, a mulher, com a sua fé, diz para Jesus: mas Jesus, até os cachorrinhos têm direito de comer as migalhas que caem da mesa. E aí então, esse discurso da fé dessa mulher cirofenícia move a compreensão da comunidade mateiana, que diz assim: nunca vi um testemunho tão maravilhoso como esse. Vai, a tua filha está curada. Quando a gente lê essa parte da missão em Mateus e vai lá para o Mateus 28, faz um paralelo aí desses capítulos 16 e 17 de Mateus e vai lá para o capítulo 28, a gente vai perceber que a mentalidade da comunidade mateiana de enxergar que a missão era somente para os perdidos da casa de Israel, ela se transforma completamente quando ela chega em Mateus 28 e diz: não, a missão é para todo mundo. Ide, portanto, por todas as nações, e ensinai, e batizai, porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Percebe? Então, esses conflitos de fato existem. Obrigado pela pergunta, viu, Sérgio? A gente continua agora, nesse último bloco, conversando a respeito dessa compreensão, do conceito, paradigma de missão. Vou falar um pouquinho para vocês agora, então, no período histórico, né? Já falamos lá do Antigo Testamento, já falamos do Novo Testamento, no contexto do apóstolo São Paulo, tudo isso dentro da perspectiva de entender missão como envio. Força centrífuga, né? Graça de Deus que jorra para a humanidade. Então vamos ler então um pouquinho a dimensão histórica. Quando que mudam esses paradigmas? O nosso tempo, obviamente, é diferente do período dos evangelistas, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, né? Então, qual que é o nosso desafio? Prolongar a lógica do ministério de Jesus. Ou seja, nós temos esses testemunhos dos evangelhos, mas precisamos prolongar a lógica do ministério de Jesus. Então, aqui a gente precisa ter um exercício crítico da cultura dos tempos, né? E também entender a fé cristã como uma fé histórica, ou seja, ela não é uma coisa estagnada que aconteceu no primeiro século e da era cristã e parou ali. E que Deus comunica a sua proposta à humanidade por meio de pessoas humanas e dentro dos temas da humanidade, né? Então nós precisamos ter essa clareza, ou seja, a fé cristã ela precisa desse dinamismo. Mas onde que está a fidelidade? Nós não podemos, como cristãos, tirar os nossos olhos dos relatos históricos, que são as nossas fontes, os evangelhos, o ministério de Paulo e assim sucessivamente. E aí a gente vai ter que compreender para observar onde que esses paradigmas foram alterados. Então nós vamos ver, primeiro momento, algumas subdivisões históricas, teológicas, por Hans King. Então aqui agora a gente já começa a ter as dimensões de entender a missão no cristianismo. O Hans King diz que existem 6 épocas onde a dimensão da salvação, da missão, foram contemporaneizadas. Primeiro, ele diz assim, existiu a época do apocalíptico do cristianismo primitivo, ou seja, é aquela mentalidade da comunidade de Tessalônica, né? A comunidade tessalônica tinha uma visão apocalíptica, ou seja, Jesus vai voltar logo, vai ser daqui a pouquinho, o Maranatá, né? Era uma coisa muito forte, muito ativa na igreja, na comunidade cristã tessalônica. Então, isso foi uma forma de ver, ou seja, o apocalipsismo. Então, tudo se centrava na dimensão da segunda vinda, na questão apocalíptica.
Segundo momento que Hans King diz, ele diz que foi um período também helenístico, do período da patrística, ou seja, os pais da igreja na busca da tradução, da compreensão dos evangelhos, criam então a dimensão do helenismo, e aí então vamos sofrer novas alterações, porque aí vem o pensamento hebreu, o pensamento grego, as filosofias, e aí nós teremos uma outra compreensão e novas interferências para entendermos os paradigmas da missão. O terceiro momento que Hans King diz, ele diz que é o momento de dominação do catolicismo romano medieval. Ou seja, a igreja católica romana, ela dominou o pensamento cristão e ela criou o seu conceito de missão. E nesse período, por sinal, fica muito evidente, muito forte, que não havia salvação fora da igreja. Não é? Se nós olharmos com cuidado o período histórico, o período do catolicismo romano medieval, ele domina, ele é absoluto na compreensão da fé cristã e também da missão. E é claro, por isso que eu digo que a privatização da missão era complicada, né? A Igreja Católica Romana se apoderou do projeto missionário e diz assim, só tem salvação aqui. Não tem como sair daqui. Então não há outras possibilidades. Então isso foi também um grande drama. E o Hans King diz, esse foi um período grande, significativo na compreensão de missão. O outro momento, que é o quarto momento que Hans King vai dizer, ele vai dizer, olha, tem um momento protestante da reforma, que vai o quê? Vai questionar esse absolutismo missionário do catolicismo romano medieval. Ou seja, a reforma protestante, ela vai questionar a igreja como quem legitima a salvação. Ou seja, eu costumo dizer assim, esse período de dominação católica romana medieval, ela fez com que a salvação fosse muito cartorária. Você não era salvo se não passasse pelos registros dessa igreja. Então, essa dimensão cartorial da salvação, uma coisa pública de Deus, a reforma protestante vai questionar, fazendo nada disso. O protestantismo não valida. Salvação é graça de Deus. A missão só se cumpre, ou seja, a missão só faz sentido quando ela de fato é anunciada como critério de salvação, não pelos benefícios, pelos méritos, mas graça de Deus. E esse vai ser o grande diferencial, o novo paradigma do debate da missão. Ou seja, entender a missão agora não mais naquela dimensão cartorial, e entender a missão como graça, dádiva de Deus, né? E o debate de Lutero e dos reformadores é exatamente essa. É Deus em Jesus Cristo que nos justifica para a salvação. E a missão se dará a partir daí. Ou seja, não é mérito da humanidade, ou seja, o que a humanidade faz é reconhecer o benefício de Deus que é revelado na compreensão da reforma protestante como graça justificadora, graça salvadora, que o protestantismo vai... Esse é o novo paradigma. E vai ganhar outros contornos o debate da missão. Segundo Hans King, nós vamos ter também o paradigma moderno do iluminismo. O que é o paradigma moderno do iluminismo? A compreensão missionária, e essa desenvolvida de maneira muito forte pelas agências missionárias norte-americanas, de que a salvação, a missão e o progresso funcionavam como coisas conjuntas. Então, um forte período, esse chamado período moderno e do iluminismo, assim, as nações ricas são as nações cristãs. Por que elas são ricas? Porque, obviamente, elas são tementes a Deus, o progresso chegou para elas, porque dentro do iluminismo Deus revela para elas essas qualidades de vida. Então, viram alguns paradigmas. Europa, Estados Unidos, viram paradigmas do debate missionário. E as pessoas não começam a querer copiar. A América Latina foi um laboratório dessas experiências do período chamado moderno e do iluminismo. E
o último que Hans King coloca é o chamado ecumênico e emergente, que é exatamente os últimos debates de missão que nós temos enfrentado. Ou seja, uma missão não exclusivista da igreja A, da igreja B, né, da confissão X, da confissão Y, mas uma missão onde a unidade da fé, o debate da experiência religiosa se dá pelo respeito recíproco, onde todos creem no mesmo Deus, no mesmo Salvador, na mesma compreensão da salvação, e o movimento ecumênico tem procurado debater uma missão onde o respeito de um para com o outro seja significativo dentro do mundo chamado cristão. Bom, assim sendo, Thomas Kuhn, que é um dos debatedores da teoria de paradigma, ele vai dizer que a gente precisa entender como que os paradigmas mudam, né? Então, já que nós falamos aí em 6, né, que o Hans King colocou para nós, então ele diz assim: a ciência não cresce cumulativamente. O aspecto mais importante da sua teoria reside na ênfase dada ao caráter revolucionário do próprio progresso científico. Este dá-se, segundo Kuhn, mediante saltos e não numa linha contínua. Nesse sentido, a forma como Kuhn vê o progresso científico implica a abordagem de alguns conceitos fundamentais, tipos paradigma, ciência normal, anomalia e revolução. Ou seja, os paradigmas, os conceitos, eles vão mudando dentro desses saltos históricos. E aí, então, nós vamos debater, dentro da compreensão de paradigmas, o debate da missão, da missiologia. Então, o primeiro paradigma, ou seja, o primeiro conceito que se dá é que o Ocidente é o lar do cristianismo. Então, nós mostramos já para vocês no mapa, né, que foi o lugar onde o cristianismo encontrou solo fértil. Foi no mundo ocidental, por causa da sua cultura, seu modo de pensar. Estrutura de opressão, racismo e gênero. Então, novamente, nós vamos perceber que na dimensão das questões missionárias, o racismo foi um grande problema. E as questões de gêneros, a mulher, né, ter direito ou não na igreja. Isso foi um grande problema, né? Então, o cristianismo enfrentou e acho que continuará enfrentando essas dificuldades, né? Então, alguns espaços, novos paradigmas, vão perceber. Os negros vão ganhar um novo contorno missionário, em especial nos Estados Unidos da América do Norte, né? Alguns continentes africanos. Então, esse intercâmbio começa a criar já novas concepções. Mas o protestantismo histórico, por exemplo, que se instalou na América Latina, ele era de grande maioria branca. Hoje que o mundo pentecostal insere a raça negra dentro do conceito dos cristãos, dos pentecostais, dos protestantes, dos evangélicos. O progresso como Deus do iluminismo falhou. Então, aqui é um outro paradigma importante, né? Os Estados Unidos é próspero porque é temente a Deus, está escrito lá no dinheiro deles, né? Louvado seja Deus, né? Essas coisas, acabou, não vale mais. O paradigma do iluminismo, ou seja, que as grandes inspirações, o grande progresso era o Deus do mundo, ele falhou, já não é validado mais, né? Pelo contrário, né? O grande progresso ligado ou relacionado na cultura, de economia, de capital, ela hoje é altamente questionada na relação com a fé. A crise ecológica, né? Nós temos aí uma grande crise, ou seja, o cristianismo ele precisa, na sua missão, entender que Deus criou tudo, não criou só o homem e a mulher. Então, essa nossa leitura missionária, antropológica, centrada só no ser humano, ela está sendo questionada. Nós estamos percebendo que toda a criação, como diz o apóstolo São Paulo, geme pelas atrocidades que os seres humanos praticaram, não respeitando a obra criada de Deus. Então a missão precisa criar um novo paradigma, uma nova consciência a respeito de toda a criação. Outro tema importantíssimo é a paz com justiça, né?
Então, como que se constitui esses elementos, né? Ou seja, como que a missão fala da paz, como que a missão configura a justiça. E esse é o grande debate missionário de hoje, né? Então, os países cristãos, nos seus relacionamentos múltiplos com países não cristãos, como que isso se dá? Como que se constitui a paz? Como que se estabelece relações de justiça? Então, tudo isso hoje faz parte de um debate missionário significativo. A cultura molda a voz humana que responde à voz de Cristo. Esse foi um dos grandes temas missiológicos do século XX. E a superioridade da religião às demais religiões, ou seja, defender uma supremacia da religião X sobre a religião Y é um dos grandes debates do mundo missionário de hoje. Bem, como que se constitui, então, o paradigma missionário da igreja oriental? Né? Falamos do mundo ocidental, do mundo oriental. Primeiro, no século I, de movimento à instituição, ou seja, do movimento das ruas, de Jesus, de Paulo, e cria-se a igreja. No século II, o cristianismo se afasta do judaísmo e se aproxima do ambiente grego, que é o período de Tertuliano. Né? E ele, então, representa a resistência, né? Porque na compreensão de Tertuliano não se poderia se afastar do judaísmo. Né? Justino e Clemente adotaram a política da boa vizinhança frente ao paganismo e, para isso, consideravam a filosofia grega um processo pedagógico na evangelização. Ou seja, o pensamento, o bem comum, esses detalhes relacionados à filosofia grega começam a ser incorporados até mesmo no processo educacional do cristianismo no século II. E acredito que o tema mais forte no debate da missão se dará com o tema da escatologia. Vocês sabem muito bem que esse é o grande tema da igreja no seu debate missionário. Afinal de contas, somos salvos pela fé, a missão proclama essa salvação, mas e daí? E do outro lado da vida, como que as coisas se dão? Como que elas acontecem? Essas são as grandes perguntas que nós temos que nos deparar e refletir. Então, um paradigma significativo do mundo cristão é a escatologia. O que significa isso? Né? Primeiro, escatologia significa a fé nas promessas de Deus, ainda por serem cumpridas, que foi substituída pela fé no já consumado reino eterno de Cristo. Então, aqui nós precisamos ter clareza de que o cristianismo se articula, se movimenta por causa da experiência da fé. Não é outro elemento, não há outra força motriz no cristianismo que não seja a experiência religiosa da fé. E essa fé, ela se articula, obviamente, dentro dessas concepções. Ou seja, você precisa crer nas promessas. Então, os evangelhos trazem promessas, no sentido da vida onde você assume, encarna, se compromete com os valores do Evangelho e do Reino de Deus, e essa compreensão é que isso daí você levará para toda a vida. Ou seja, no debate da missão protestante, da missão evangélica, da missão católica romana, da missão cristã oriental, é comum nisso, é o debate da eternidade. E por isso a escatologia ela se faz muito presente aqui. Por quê? Porque todas as promessas elas darão continuidade. São coisas que ainda não aconteceram, mas que acontecerão. E como que isso se articula? Pela experiência religiosa da fé. Outro tema importante da escatologia é que, enquanto o conceito hebraico de salvar significa salvar pessoas do perigo ou da catástrofe, ou seja, uma coisa mais existencial ou cronológica, o conceito grego referia-se ao ato de ser resgatado da existência corporal, de ser aliviado do fardo de uma existência material, ou seja, joga isso
para o futuro, ou seja, transporta, né? A salvação, ela não está dentro daquele espaço de tempo que nós chamamos do Cronos, mas a salvação está dentro daquele espaço do tempo chamado kairótico. Ou seja, é uma coisa que se dá em todo o tempo, para a vida toda. Não é do emergencial, não é te socorrer de uma enchente, né? Mas sim te dar condições para o tempo, uma salvação o tempo todo. Bem, o gnosticismo cria uma outra mentalidade, né? Ou seja, a ênfase na gnose, no conhecimento, não acreditava na racionalidade humana e refletia do fatalismo e da superstição da época, centrou no conhecimento, não da razão, mas no conhecimento esotérico, revelações especiais, conhecimentos do segredo do universo, os astros e assim sucessivamente. A cristologia gnóstica não aceitava Cristo como um ser humano real, né, que é o debate do dualismo ontológico, ele era só divino. Então, o esoterismo tem muito disso, isso é uma força muito grande. Ainda no cristianismo, nós enfrentamos dificuldades de entender esse homem-deus que vivenciou as experiências dos seres humanos, né? E temos agora, então, a construção do novo paradigma. Desde 1972, nós vamos debater, 1952, desculpe, o debate da Missio Dei, né? Ou seja, Missio Dei é a missão que é de iniciativa do amor de Deus. O conceito de missão de Deus, de Missio Dei, envolve a reflexão missiológica nas discussões antigas que acompanharam a definição do mistério da Trindade. O conceito de Missio Dei se pronuncia sobre o amor gratuito e a presença não manipulável de Deus no mundo. Assim sendo, o amor de Deus é o grande tema da missão. A reconstrução do significado da missão de Deus começa com a afirmação de João de que Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele não pode ser solidão, ele não pode ser cerrado em si mesmo. Dizer Deus é amor é dizer Deus é relacionamento, é relação, é comunhão. Deus que transborda, que comunica, que se relaciona. Isso são os elementos essenciais da característica do amor de Deus. Por isso, esse amor é gratuito. E isso se dá no ambiente da fé cristã, da Trindade. O amor de Deus, que transborda na teologia da Trindade, é chamado de amor fontal. Isso é uma expressão de Paulo Suez, ou seja, o amor que tem uma fonte. Desta fonte procede o Logos, o verbo, que João coloca no seu evangelho, que é gerado pelo Pai e procede o pneuma, ou seja, o Espírito Santo. E pela aspiração do Pai e do Filho, o pneuma se dá e se encarna na história. A teologia clássica fala em comunicação intratrinitária, em processões ou relações que configuram a Trindade imanente. Desde a eternidade, ou como João dizia, antes da criação do mundo. Assim sendo, a Missio Dei, da Trindade histórico-salvífica, aponta numa primeira instância para a presença de Deus no mundo através do Logos e do pneuma. Como se relacionam nessa missão de Deus, a missão do Verbo e a missão do Espírito Santo, a missão do Verbo Logos, que se fez carne na pessoa de Jesus, e se prolonga na história, no mundo, na igreja e em cada pessoa através do Espírito Santo, a relação da presença do Deus Trino, a sua morada na pessoa que vive no amor, na graça, é uma das finalidades da missão de Deus. Então, concluindo o nosso encontro, se Deus então é esse amor e ele é uma fonte que transborda, ele permite que nós então sejamos enviados, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Porque o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e essa Trindade envia os discípulos de Jesus. Então, vocês
todos, né? Todos nós, todos os cristãos, são então encorajados a vivenciarem esse envio. Por quê? Quem que nos envia? O próprio Deus da salvação, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo. Ou seja, é essa trindade imanente que envia os discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Concluindo então o nosso encontro de hoje, e vocês têm alguns textos aí no planejamento semanal para aprofundar, e também precisam ler o que está no texto do guia de estudo, agora para a aula atividade. Nosso debate nessa semana é missão, como conceito e paradigma de envio. Eu desejo a todos uma aula atividade bastante dinâmica, nós estaremos aqui participando com vocês e desejamos uma boa semana de estudos. Nos vemos na próxima segunda-feira.